Segundo livro de Samuel, o capítulo é o 11. Segundo livro de Samuel, o capítulo é o 11. Você crê que 2018 é ano de virada? Você crê que 2018 nós estaremos cultuando a Deus em um lugar maior? Eu também creio. Então vamos unir a nossa fé para que isso de fato aconteça. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Posso ler sim ou não? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Diga assim, porém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua... Vá até o Salmo 51. Salmos... O número 51. Salmo 51, quem encontrou, diga amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não adianta, vá até o versículo 10 agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua... Põe a Bíblia na cadeira, pega na mão da pessoa perfumada que Deus colocou do seu lado. Não precisa trocar de lugar não, é essa pessoa que está aí. Deus, tu és santo e todo-poderoso. É a primeira noite de Santa Ceia do ano de 2018. E aqui está o povo que tem aliança com o Senhor. Aqui está o povo que não abre mão, Pai, desse momento de comunhão. A mesa está posta, isso é fato. Um sacrifício perfeito foi apresentado por nós há mais de 2000 anos atrás. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse esse amor, essa graça, essa misericórdia, esse cuidado, esse desejo de nos salvar, não estaríamos aqui. Pai Santo, obrigado porque essa graça nos alcançou e nos arrancou do lamaçal do pecado. O Senhor, meu Deus, nos chamou à tua presença. O Senhor nos pegou para ti. A tua palavra nos deixa muito claro que o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu. Pai, a tua palavra chega a nos dizer que o Senhor nos elegeu em ti
antes mesmo da fundação do mundo. Que amor é esse? Que desejo é esse de se relacionar com o ser humano? Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão santo, um Deus perfeito, mas que tem prazer em ter relacionamento com pessoas imperfeitas como nós. Obrigado pelo sacrifício perfeito que o Senhor apresentou. Obrigado por nos dar, Senhor, a honra de estar em tua casa nessa noite. Eu sei que esse lugar já está cercado pelos anjos do Senhor. Vem tocar aqui, vem curar aqui. Meu Pai, se for necessário hoje virar pessoas pelo avesso, faça assim. Mas que ninguém saia daqui sem receber o toque do Senhor. Os ouvidos se abrem, o coração se rende. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Nós conhecemos a história de Davi. Sabemos que só chegou onde chegou porque Deus o colocou. Não era mérito dele, mas era mérito de Deus. No Salmo 89, por exemplo, Deus vai tomar a boca do salmista e vai dizer: achei a Davi o meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Davi foi uma escolha de Deus, enquanto Saul representava uma escolha dos homens. Porque Deus deu aos homens, naquela época, um rei no modelo que eles gostariam de ter. Por isso que o primeiro rei foi Saul. Porque Saul era o mais alto de todo Israel. Era o mais forte de todo Israel. E como Israel pediu um rei a Deus, porque invejou as nações vizinhas, Deus colocou Saul no trono, dando a Israel um rei, conforme o coração de Israel desejava. Deus o colocou lá, mas não representava uma escolha de Deus. A escolha de Deus é representada por Davi. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 1, vai tratar da árvore genealógica de Jesus, a Bíblia vai trazer o nome ali de grandes homens: Abraão, Isaac, Jacó, grandes personagens da história bíblica. Mas quando a Bíblia ali em Mateus capítulo 1 vai falar de Davi, não fala só Davi, fala o rei Davi. Porque Deus decidiu levantar Davi. Deus decidiu honrar Davi. E é interessante que Deus vai manifestar a escolha dele na terra e vai deixar claro que ele não vê como o homem vê. Isso fica evidente quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé. Jessé bate os olhos no primeiro filho que aparece, que era Eliabe. Era o filho mais forte de Jessé. Era o filho mais preparado de Jessé. Samuel olha e pensa assim: certamente estou diante do escolhido do meu Senhor. Mas Deus corrige Samuel com uma palavra e vai dizer para ele: não atentes para a sua altura, porque eu já o rejeitei, porque eu não vejo como o homem vê. Deus não escolheu o maior daquela casa, Deus escolheu o menor daquela casa. Eu quero pedir perdão aos jovens, vocês podem vir para cá e se sentar aqui, por favor. Sentem aqui, esqueci de convidá-los para cá. Deus o escolheu então menor daquela casa. Deus vai colocar Davi em uma condição que o pai dele não poderia tê-lo colocado, dinheiro nenhum poderia tê-lo colocado, nenhum conhecimento de Davi com pessoas poderia ter colocado Davi na condição que Deus o coloca. Deus o coloca no trono. Como assim, apóstolo? Foi Deus. Quando a gente lê 2 Samuel, no capítulo 5, a Bíblia mostra que Davi, ali no capítulo 5, vai ser levantado rei sobre todo Israel, que até então não era. Mas no capítulo 5, Deus o levanta como rei sobre todo Israel. Quem levantou foi? Quem levantou foi? No versículo 2 do capítulo 5, o texto diz assim, ó: o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo Israel. Então no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 5 de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, fica claro que quem colocou Davi no trono não foi a força da espada dele.
Quem colocou Davi no trono não foi um curso que ele fez. Quem colocou Davi no trono não foi um familiar com costa quente. Quem colocou Davi no trono não foi um amigo que deu uma forcinha. Quem colocou Davi no trono foi quem? No capítulo 8 do segundo livro de Samuel, a epígrafe da maioria das Bíblias está escrita assim, ó: as muitas vitórias que Deus deu a Davi. Nenhum exército que se levantava contra Davi vencia. Todo exército que se levantava contra Davi era envergonhado. Toda batalha que Davi voltava com a vitória. E havia uma chave para essa vitória acontecer. Davi, antes de ir para a batalha, ele dobrava os joelhos dele e ia falar com o Deus que o colocou no trono. E Davi perguntava para o Deus que o colocou no trono: Senhor, devo eu ir agora contra eles? Quando Deus dizia assim, ó, vai, ele já ia com a certeza da vitória. Em alguns momentos Deus disse assim para ele, ó, agora não. E quando Davi ouviu de Deus, agora não, ainda que quisesse ir, ele não ia. Porque aquele que entrega a sua vida de fato nas mãos do Senhor, não faz o que quer, faz o que Deus direciona. Eu vou repetir: aquele que entrega de fato a vida nas mãos dele, não faz mais o que quer, faz o que ele direciona. Então quando Davi ouvia de Deus assim, ó, agora não, Davi mesmo desejoso de ir, Davi ficava. Porque Davi sabia de uma coisa: se eu for sem autorização dele, eu volto envergonhado. Mas se eu for debaixo de uma ordem dele, eu volto com a minha vitória nas mãos. Então no capítulo 8 a Bíblia vai narrar as muitas vitórias, e o texto é claro, que Deus deu a Davi. Quem dava vitória a Davi não eram as suas técnicas de espada, não era a força do seu braço para jogar uma lança, não era a sua precisão com arco e flecha. Quem dava as muitas vitórias para Davi não era uma estratégia de guerra que partia da mente dele. Quem dava as muitas vitórias para Davi era Deus. Quem era? Então quem colocou Davi no trono foi? Quem deu muitas vitórias para Davi foi? Davi se torna então, ou melhor, Deus o torna rei. E um rei colecionador de vitórias. Um rei que vai se acostumando a vencer. Um rei que depois de uma vitória já está pensando na próxima. Um rei que quando vence uma batalha, já levanta a cabeça e pergunta: Senhor, qual vai ser a próxima batalha? Porque sem batalha não há vitória, sem luta não há vitória. E Davi tinha esse nível de consciência. Davi sabia que quem estava no controle era Deus. É interessante, ele tem trono, ele tem coroa, ele vai morar dentro de um palácio. Tem pessoas ao redor dele querendo saber qual é a ordem do dia. Mas mesmo sendo tudo isso, ele sabe que acima dele tem alguém. Davi sabe que não é na força do braço dele, não é na capacidade dele. Ainda que ele esteja no trono da terra, ele sabe que no céu tem um trono maior que o dele. Ele sabe que no céu tem alguém que manda nele. Ele sabe que no céu tem alguém que sabe o que é melhor para a vida dele. Então olha para o teu irmão e já me ajuda. Já incomoda teu irmão pela primeira vez e diga para ele: Deus sabe o que é melhor para você. Quando a gente chega no capítulo que lemos, que é o 11, a gente vê Davi cometer um erro. Está acontecendo, olha o que o texto vai dizer. No tempo em que os reis saem, Davi enviou Joabe. Peraí, Joabe não é o rei é ele. Davi está dentro de um palácio, onde ele morava. Um palácio que quem fez com que ele morasse ali foi? Quem fez Davi morar no palácio? Quem deu a coroa para Davi? Quem colocou Davi no trono? Quem dava vitória para Davi? E no tempo em que os reis iam para a batalha, Bruna, Davi, ao invés de ir para a batalha, já que era o tempo que os reis iam, Davi pega Joabe e diz: Joabe, vai.
vai para a batalha. Aqui começa o erro de Davi, querer que alguém faça o que quem tem que fazer é ele. Tem muita gente que erra nesse sentido, sabe, Denis? Quer que alguém faça o que a pessoa tem que fazer. Deixa de ser acomodado, deixa de ser encostado, porque aquilo que é para você fazer, você não pode esperar que alguém faça por você. Tem gente aí decepcionada com gente que queria que alguém fizesse, quando na verdade não é para ninguém fazer. Aquilo que quem tem que fazer é você. Sai da inércia, descruza os braços, entra em movimento, deixa de ser acomodado, que tem coisa na sua vida que só vai acontecer quando você se levantar para fazer. A derrota de Davi começa quando ele envia alguém para fazer o que ele tinha que fazer. Para de esperar pelos outros. Para de querer que alguém faça por você. Para de se colocar na defensiva. Para com essa apatia do inferno. Porque olha o que vai acontecer com Davi, Cresivaldo. Ele manda Joabe e o povo de Israel. Sebastião, e ele fica no palácio. No tempo em que os reis iam à guerra, Davi fica no palácio. E é interessante que ele fica no palácio, e o texto é tão maravilhoso, Bia, que vai mostrar para vocês e para mim, até que horas Davi dormiu. A Bíblia diz que à tarde, Davi se levanta do seu leito. O camarada manda alguém para fazer o que era para ele fazer, e fica dormindo até depois do almoço. Fica dormindo até tarde e manda alguém fazer o que era para ele fazer. O que é isso? Apatia. Pessoa acomodada. Pessoa que quer que alguém faça. Pessoa que quer vencer e não toma atitude. Pessoa que quer vencer e fica esperando pelos outros. Enquanto isso, fica dentro de casa. Eu vou falar olhando para cá para ninguém pensar que é indireta. Fica dentro de casa com a cara para cima, sem fazer nada. Fica dentro de casa e ainda reclamando da vida. Fica dentro de casa e se queixando que não tem ninguém que ajude. Fica dentro de casa sem se envolver com absolutamente nada. Vovó já dizia que mente vazia é oficina de quem? De quem? O camarada fica dentro de casa, acorda depois do almoço sem fazer nada. Não queira me bater não. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos que não estão trabalhando, estão desempregados e botam a culpa no desemprego para ficar dormindo até depois do almoço. Ficar dentro de casa o dia inteiro, atrapalhando a mulher. Dentro de casa, irmão, estragando o sofá com o peso da traseira. Dentro de casa, sabe tudo que passa no Netflix. Sabe toda a programação da Rede Globo. E depois diz, nada muda na minha vida. Não sei porque minha vida não vai para frente. Eu estou na igreja, mas a bênção não vem. Eu estou na igreja, mas a minha vida não muda. Enquanto estiver dentro de casa sem fazer nada, nada vai mudar. Mas apóstolo, eu estou desempregado. A ocupação do desempregado é procurar emprego. Vai para a rua. Vai para a rua. Davi fica dentro de casa e acorda depois do almoço. Tem gente envolvida em um projeto lá fora, ele está dentro de casa sem se envolver com nada. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Enquanto você ficar sem se envolver com nada, o diabo vai arrumar uma coisinha para você se envolver. Tem gente aí que o diabo até tenta, mas não consegue, sabe por quê? Porque a pessoa não dá tempo para o diabo. A pessoa está tão envolvida com as coisas de Deus que o diabo até tenta, mas o dia da pessoa, a vida da pessoa está ocupada com as coisas de Deus. Aí o diabo tenta, mas não dá tempo. Agora tem gente que não se envolve em nada para Deus. Se você não se envolve para nada para Deus, o diabo vai dar um jeitinho de você se envolver com alguma coisa para ele. Fez com Davi. Davi acorda depois do almoço com os olhos cheios de remela. Dá uma limpeza nos olhos e vai para o terraço. Davi vai para o terraço passear. Depois do almoço, com uma batalha acontecendo, ele fica no palácio, no terraço, passeando depois do almoço.
acorda, está com o rosto inchado ainda de tanto dormir. Está com dor no corpo, de tanto que dormiu. Eu não sei se você já reparou, mas você fica muito tempo deitado, você acorda com dor no corpo. É porque Deus programou o seu corpo para um tempo ficar deitado. Se passar desse tempo, você começa a sentir dor no corpo, que não era para ficar dormindo. Tem gente que dorme mais do que deve. E Davi acorda, vai para o terraço, dá uma passeada. Davi está sem fazer nada, já já o diabo vai arrumar alguma coisa para ele fazer. Davi olha, lá do outro lado, tem uma mulher que também não tinha uma trouxa de roupa para lavar. Tem uma mulher que não tem uma casa para arrumar. Eu fico imaginando como é que estava a casa dela. A louça devia estar suja na pia. O chão deveria estar imundo. Que à tarde, depois do almoço, ela está tomando banho pelada de frente para o palácio. Davi olha, e está uma mulher sem fazer nada lá. Ela sem fazer nada lá. E ele sem fazer nada aqui. Aí eles decidem fazer alguma coisa junto. Aí o diabo rapidinho dá um jeito, eles se envolverem com alguma coisa. Davi olha, os olhos arregalam. Ele deseja, ele já cobiça, porque ele olha e diz: é formosa a vista. Gostei dela, é bonitona. A doida está pelada tomando banho. Aí Davi manda mensageiros dele para trazer a mulher para dentro do. Quem deu o palácio é Davi? Quem? Ele manda trazer essa mulher para dentro do palácio onde Deus, e só Deus, poderia ter colocado ele. A pessoa quando está decidida a pecar, né? Não respeita ninguém, nem a Deus. Ele traz a mulher para dentro do palácio. Ele vai colocar perto dele algo que ele não vai ter controle depois. Davi se coloca numa situação onde ele não tem o controle da situação. Irmão, vai doer um pouquinho, mas é para te curar. Não entre numa situação que você não consiga controlar depois. Não entre numa conversa fiada através de WhatsApp que depois você não consiga cortar. Não comece um incêndio que você não dê conta de apagar. Davi vai pegar a mulher, vai colocar dentro do palácio. Ele vai provocar uma situação que depois ele não vai ter o controle sobre a situação. Ele traz o pecado para perto. Quando a Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal, ele traz o mal para dentro. Ele coloca a mulher dentro do palácio. Davi me faz lembrar Eva. Deus plantou um jardim no Éden para o homem. Colocou tudo do bom e do melhor lá. Alguns dias aí para trás, uns irmãos trouxeram mangas para mim, irmão. Hoje mesmo, antes de sair de casa, eu estava chupando manga. Botei na geladeira, tanta manga que os irmãos trazem, eu boto na geladeira, que aí eu fico chupando manga a semana inteira. Eu estava chupando as mangas, hoje lembrando da mensagem. Eu falei, gente, se essa manga está doce desse jeito, eu fico imaginando as mangas do jardim do Éden. Devia ser doce e grande. Eu fico imaginando a manga do jardim do Éden, do tamanho de uma melancia. Dá licença, a imaginação é minha, eu faço o que eu quero com ela. Eu fico imaginando uma manga desse tamanho, eu agarrado nela, sabe, rasgando ela assim com a mão, com as duas mãos, agarrado num pedaço de manga desse tamanho. Eu fico imaginando que quem plantou o jardim no Éden foi quem? Deus não dá o pior, Deus só dá o melhor. Deus planta um jardim no Éden, põe o homem lá dentro e diz, ó, de toda a árvore do jardim comerás, mas daquela ali, não. Aí Dona Eva está dentro do jardim, com todas as árvores à disposição dela. Dona Eva poderia estar debaixo da sombra de qualquer árvore, mas a Dona Eva vai para debaixo da sombra da árvore que Deus proibiu de comer do fruto. Tem tanta sombra para ela, ela queria ficar na sombra daquela. Exatamente a árvore que Deus proibiu. O que ela fez? Ela provocou uma situação que depois ela não teve mais o controle. Que aí a serpente apareceu e disse assim, come, boba, come aí, come. Aí a Bíblia vai dizer que o fruto da árvore era gostoso à vista e bom para o paladar. Bom, a gente só sabe se é bom para o paladar se der uma experimentada, irmão, né? Ó, não sei que tipo de água aqui, ó. É boa para o paladar. O que me faz entender que Eva já estava lá dando uma lambidinha no fruto. Que como que ela sabia que era boa para o paladar? Ela estava cheirando já. Ela já estava tão perto, mas tão perto, ao ponto de
não conseguir se livrar da situação. Tem gente aí que está entendendo, né? Não se coloque numa situação que você não tenha controle sobre ela. Se tem conversa fiada aí, corta já. Se está de conversa fiada de gracinha com mulher que não é a sua, corta agora, antes que você perca de vez o controle. É o que vai acontecer com Davi. Ele traz para dentro do palácio. Ele vai provocar uma situação que ele não tem mais controle. E como ele colocou dentro do palácio, de longe ele está achando bonita. Dentro do palácio ele se deitou com ela. Repita comigo: Davi se deitou com ela. Começou o problema. E é aqui que começa a mensagem. Sabe por quê, irmão? Que para Davi se deitar com ela, tem criança aí, né? Para Davi ter relação sexual com ela, Davi tirou a roupa. Tirou o quê, irmão? E a roupa que ele vestia era a roupa de rei. Para se deitar com Betseba, ele teve que tirar a roupa de rei. E ele sabia que foi Deus que colocou ele como rei naquele lugar. Para se deitar com Betseba, Renato, Davi teve que tirar da cabeça a sua. E Davi sabia que quem fez aquela coroa chegar na cabeça dele foi quem? Para se deitar com Betseba, ele teve que trazer Betseba para dentro do palácio. Um palácio onde só Deus poderia ter colocado ele. Ele sabia que o palácio, ele só estava dando aquele palácio porque Deus colocou. Ele sabia que ele só tinha aquela roupa porque Deus colocou ele ali. Ele sabia que ele só tinha aquela coroa porque Deus o fez rei. E tem mais, Denis. Para ter o ato sexual com Betseba, Davi teve que dar uma olhada para o seu órgão sexual. E quando Davi olhou para o seu órgão sexual, Davi se lembrou que ele era da aliança com Deus. Davi havia feito a circuncisão. Quando ele foi se deitar com Betseba, irmão, ele olhou, e ele, é claro que ele se lembra que ele não era um incircunciso como Golias. O que era circuncisão, apóstolo? Uma aliança de Deus com a descendência de Abraão, onde toda criança, menino, com 8 dias de nascido, tinha que cortar o excesso de pele do pênis. A gente conhece hoje algo semelhante à cirurgia de fimose. Davi tinha feito a circuncisão com 8 dias de nascido, que em Atos, no capítulo 7, no versículo 8, a Bíblia vai dizer que os israelitas, com 8 dias de nascido, passavam pelo ritual da circuncisão. E Davi havia feito a circuncisão. Como é que o senhor sabe? Ora, quando ele chega na batalha onde está Golias lá, ele vai dizer: quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele está dizendo: ele não tem aliança, mas eu tenho. Ele não tem a circuncisão, mas eu sou circuncidado. Ele não passou pelo ritual, é um estrangeiro, mas eu tenho aliança com Deus. Em Gênesis 17:10, Deus vai estabelecer essa aliança. E Davi, para se deitar com Betseba, ele vai tirar a coroa que Deus deu, vai tirar a roupa de rei que Deus deu, vai trazê-la para dentro do palácio onde Deus o colocou, e ainda vai olhar para o seu órgão sexual e vai lembrar da circuncisão. Mas mesmo assim, Davi se deita com Betseba. O que é isso, apóstolo? São pessoas que estão tão decididas a pecar, mas estão tão decididas a fazer a coisa errada, que não respeitam ninguém, nem Deus. Porque tem gente que já decidiu pecar. Aí não adianta o pastor pregar aqui toda terça, quinta e domingo. Não adianta a gente colocar mensagem no WhatsApp, no Facebook. Não adianta o irmão mandar uma mensagem de Deus. A pessoa já decidiu pecar. A pessoa já quer satisfazer a carne. A pessoa já quer se deitar com aquele homem, já quer se deitar com aquela mulher, já quer meter a mão onde não pode, já quer fazer o que não deve. Está tão decidido a pecar que não respeita nem Deus, que dirá a mim. Então vamos fazer o seguinte: já que é noite de Santa Ceia, quando quiser pecar, mete a cara e peca, mas não culpa ninguém. Que é isso? Que tem gente que peca e é tão covarde, mas é tão covarde que ainda bota a culpa em alguém.
Não, mas eu pequei porque fulana me deixou. Eu pequei porque ninguém me procurou. Eu pequei porque fulano me abandonou. Eu pequei porque Grecivaldo me decepcionou. Eu pequei porque o líder dos obreiros não falou direito comigo. Eu pequei que eu passei pela irmã e a irmã não me cumprimentou direito. Foi por isso que eu fraquejei. Não, é porque não estava decidida a suportar. Estava decidida a fazer a vontade da carne. Pecou porque quis. Se pecou porque quis, assume a consequência. Se pecou porque quis, tenha vergonha de dizer: a culpa foi minha, o erro foi meu, quem falhou foi eu. Apóstolo, porque essa palavra quis. Davi tirou a coroa da cabeça porque quis, tirou a roupa de rei porque quis. Olhou para o órgão sexual dele e mesmo assim penetrou nela. Que isso, apóstolo? Ué, fez. E quando fez, lembrou da circuncisão. Mas mesmo assim, pecou. Repita comigo: mesmo assim, pecou. Faz um favor para mim. Eu sei que tem gente aí que vai ficar aborrecido, mas é melhor ficar aborrecido aqui dentro com a gente do que continuar na mesma vida de sempre. Dá uma olhadinha para o lado e diga sempre a essa pessoa: para! Chega de erro, chega de pecar. É noite de aliança com Deus. É noite de conserto. É noite de colocar a sua vida no altar. É noite de se arrepender. É noite de virar a página. Chega de erro, chega de pecado. Dá uma ordem à sua carne hoje: ô carne, chega. Não vou fazer mais a minha vontade. Não vou mais errar. Não vou mais pecar. Chega. Ah, mas porque o apóstolo não foi lá em casa. Irmão, Deus não quis, ou melhor, Davi não quis saber nem de Deus. Quando você quer pecar, você não respeita ninguém. Se você não respeita a Deus, que dirá a mim? Que dirá a pastora? Então não venha colocar a culpa em ninguém quando você decidir pecar. Ninguém colocou você naquela cama, foi você que subiu nela. Ninguém colocou aquele dinheiro no seu bolso, foi você que pegou ele. Ninguém hipnotizou você para você falar mal do irmão, foi você que abriu a boca para falar. Então vamos fazer o seguinte: vamos tomar vergonha aqui dentro hoje. Vamos dizer: Deus, é a primeira Santa Ceia do ano, e eu vou passar esse ano na tua presença. Eu não vou estar na tua casa e brincando. Eu não quero ser uma pessoa aqui dentro e ser outra lá fora. Se aqui dentro eu estou buscando santidade, eu vou viver essa santidade lá fora. Ô carne, chega! Chega! Até quando vai perder para você mesmo? Até quando vai apanhar de você mesmo? Até quando vai abrir brechas para que o diabo bagunce a sua vida inteira? Até quando vai viver arrastado como um animal que apanha? Chega! O diabo tem feito algumas pessoas de tapete. É porque você deixou ele entrar na sua vida através de uma brecha. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você: eu quero perdoar você, eu quero mudar a sua história, eu quero resgatar você, eu quero limpar você, purificar você. Se arrependa hoje. Aí a gente leu o Salmo 51. E no Salmo 51, Davi está prostrado diante de Deus. No Salmo 51, Davi está mergulhado em cima das próprias lágrimas. No Salmo 51 ele está rasgando o coração. No Salmo 51 ele vai dizer para Deus: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Que quando ele pecou, o Espírito de Deus fez isso aqui, ó. Quando Samuel desceu o azeite sobre a cabeça dele, dentro da casa do pai dele, lá atrás, a Bíblia diz assim, ó: e o Espírito de Deus, daquele dia em diante, se apoderou de Davi. Mas quando Davi pecou, o Espírito fez assim, ó, e deixou Davi. Porque um Deus que é santo não coabita com o pecado. Aí Davi está dizendo: Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Eu gosto disso, irmão. Quando Davi estava no deserto de Judá, fugindo do palácio, Davi não disse assim: Deus, devolva-me a coroa, devolva-me o trono, devolva-me as vestes reais,
devolva-me o palácio. Mas aqui, o sentimento de perda dele é muito maior do que a perda que ele teve em sair do palácio. Quando ele saiu do palácio, momentaneamente foi uma perda, mas essa perda aqui doeu muito mais dentro dele. E que a gente seja assim, querido, que a gente sinta mais por não ter a presença de Deus do que não ter dinheiro na conta. Que a gente sofra mais por não estar sentindo a presença do Eterno do que estar com aquele carro novo dirigindo, do que estar com aquela picanha na churrasqueira. Que a presença de Deus faça mais falta a cada um de nós do que uma roupa nova do shopping. Que a presença de Deus faça mais falta do que um dinheiro na conta bancária. Que a presença de Deus seja mais importante do que um título, do que uma coroa, do que um trono, do que um palácio. Que a presença de Deus seja mais importante do que aquilo que esse Deus possa dar. Porque o dia que ele não tinha o que Deus tinha dado, ele não chorou querendo. Mas o dia que ele não estava mais sentindo a salvação dentro dele, ele chorou e disse: Deus, me perdoa, devolva-me a alegria da salvação. Você não vai ver Davi chorando por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de trono, mas você vai ver Davi chorando pela presença de Deus. Senhor, toca em mim, me perdoa. Olha o que ele vai dizer para Deus no Salmo 51: contra ti eu pequei, contra ti eu pequei. Por que ele está dizendo isso? Ele deitou com a mulher de Urias, ele pecou contra Urias, mas ele está dizendo: contra ti eu pequei. Que ele sabia que para deitar com Betseba, ele tirou a coroa, que só Deus poderia ter dado, tirou a roupa de rei, que só Deus poderia ter dado, trouxe ela para dentro do palácio, que só Deus poderia ter colocado ele ali, e ainda fez o ato sexual com ela, mesmo sendo alguém que tinha uma aliança com Deus. Ele era da circuncisão. Então por isso que Davi está dizendo: eu pequei contra ti. Que Davi está dizendo o seguinte: Deus, para satisfazer a minha carne, para satisfazer a minha vontade, eu ignorei tudo que o Senhor havia feito por mim. Eu passei por cima de tudo que o Senhor já havia feito por mim, para satisfazer a minha vontade. Quanto tempo será que durou aquele ato sexual? Quanto tempo Deus vinha trabalhando na vida dele para colocá-lo ali? Por conta de um momento, ele coloca em risco tudo que Deus havia feito na vida dele até ali. Você está entendendo que seu maior inimigo não é o diabo? Seu maior inimigo é o teu desejo pecaminoso. Teu maior inimigo é quando a sua carne quer fazer aquilo que desagrada ao teu Deus. Davi caiu em um laço que ele mesmo criou, quando ele ficou em casa e mandou alguém fazer o que era para ele fazer. Quando ele acordou depois do almoço, sem ter o que fazer, e ainda trouxe aquela mulher para dentro do palácio dele. Criou uma situação onde ele não conseguiu mais sair dela. Mas ainda bem que no início de 2018, Deus nos colocou aqui dentro para dizer para nós: saia de situações que você não consegue controlar. Diga não para a sua carne. Luta contra as suas vontades, para que a minha vontade se estabeleça na sua vida. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Fique em pé comigo aí, fica em pé. Me perdoa, Senhor. Olha o que Davi vai dizer para Deus. Eu vou ler de novo. Me perdoa, Senhor. Não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Irmão, ele havia perdido a alegria da salvação. Meu Deus, que coisa triste. Isso mexeu com ele. Isso mexeu, quando ele perdeu a alegria da salvação, isso mexeu com ele. Levou ele ao arrependimento. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Aí olha o que ele vai dizer, ó. Sustém-me com um espírito voluntário. Então
ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, me ajuda a sentir o teu perdão, para que eu diga a outras pessoas que o Senhor também quer perdoá-las. Me ajude a sentir o teu perdão, para que eu diga para pessoas que o Senhor perdoa. E quando eu disser para as pessoas que o Senhor perdoa, muitos pecadores vão sair do caminho da transgressão e virão para o Senhor. Eu estava comentando com um irmão aqui, com uma pessoa hoje, o que Deus fez comigo nesse final de semana. Onde a tenda, quem estava lá na tenda ontem? Vocês viram onde a tenda foi montada? Quando eu subi naquele palco da tenda, que eu olhei para o asfalto do meu lado, veio uma cena na minha cabeça. Uma cena que você viu um dia. Ele viu. Olha o que Deus fez. A Orla do Farol é tão grande, Cricivaldo. E Deus fez montar a tenda exatamente em um lugar onde há anos atrás eu estava fazendo uma desgraça. E ele viu. Onde anos atrás eu quase matei uma pessoa. Uma pessoa que havia cometido um erro. Uma pessoa que, por estar drogada, roubou uma pessoa, ainda bateu na pessoa. E eu peguei essa pessoa. Eu comecei a bater nessa pessoa, espancar essa pessoa. E eu só parei de bater nessa pessoa quando alguém disse assim, ó, matou. E aí eu saí dali. E Elbim viu isso um dia. Eu não era convertido, ele também não. E é interessante que quando eu subi lá ontem, que eu olhei para o lado, exatamente na direção onde isso aconteceu anos atrás. Tanto lugar para aquela tenda ser montada. Mas ali eu entendi que era Deus falando comigo. Era Deus mostrando para mim, ó, olha de onde eu te tirei. Olha de onde eu arranquei você. Deus é maravilhoso. E naquele momento eu agradeci a Deus e falei, é muito amor para ter me perdoado. Que amor é esse? Que foi lá me resgatar. Que me pegou para transformar a minha vida. Que me colocou aqui hoje ministrando para vocês. Que amor é esse? Eu entendo o que Davi está dizendo no Salmo 51. Senhor, me ajude a sentir que eu fui perdoado, para que eu possa dizer para pessoas que o Senhor perdoa, para que os transgressores deixem o caminho errado e entendam que há uma solução para eles, que há uma nova história a ser escrita, que tem jeito para a vida deles, que eles não precisam continuar errando não, que o Senhor é Deus que escreve uma nova história. Foi isso que Deus fez comigo. Deus me colocou aqui para dizer para vocês, Ele escreve nova história, Ele muda vidas, Ele restaura pessoas, Ele transforma. Porque a pessoa que eu sou hoje não tem absolutamente nada, mas nada a ver com a pessoa que eu fui lá atrás. Aquela pessoa de fato morreu. Não tem nada a ver, não tem nada em mim que remeta à pessoa que eu fui um dia. E só Deus poderia ter feito isso. Não dê vazão à sua carne. Eu sei que essa guerra aí é intensa. Sua carne quer pecar, quer errar, porque o pecado satisfaz a carne, traz prazer para a carne. Ninguém usa droga porque é ruim para a carne. A pessoa sente um prazer na hora que está usando. Traz aquela falsa sensação gostosa. Luta contra isso. Reage. Diga não ao pecado. Paga o preço, irmão. É noite de Santa Ceia. Começa fazendo a coisa certa. Aí onde você está, se arrependa. Aí onde você está, diga para Deus, Deus, me ajuda a sentir a alegria da salvação. Eu não quero mais ser quem um dia eu fui. Eu quero ser uma pessoa transformada. Eu quero ser alguém diferente, querido. Segura o louvor, querido. Não dê desculpas. Davi, quando quis pecar, não respeitou nem a Deus. Ele não quis saber da coroa. Ele tirou a coroa, ele tirou a roupa dentro do palácio onde Deus o colocou.
ele vai ter um ato sexual com ela, e ele é alguém circuncidado, ele tem aliança com Deus, mas naquele momento ele está quebrando a aliança com Deus, e a vontade dele de pecar é tão grande, mas é tão grande, que ele ignora Deus. Ele ignorou a Deus para fazer o que a carne dele estava querendo naquela hora. Mas todo erro tem consequência. Todo erro tem. E a espada ficou na casa de Davi. Um filho dele estrupou a irmã. Aí vem outro filho e mata o irmão que estrupou a irmã. Aquilo foi a consequência do pecado de Davi. Deus perdoa, mas a consequência, por muitas vezes, a gente vai ter que pagar. Chega de errar. Você vai começar esse ano com seu coração entregue ao Senhor. Você não vai procurar culpado para continuar errando. Você não vai dar mais desculpa. Ah, foi porque fulano me decepcionou, fulano seguiu a vida, e você vai ficar pecando porque alguém te decepcionou. Não foi Deus. Deus não errou com você. Deus não decepcionou você. Pelo contrário, somos nós que decepcionamos a Ele, até com essas nossas desculpas. Chega de pecar. Está na hora de viver uma virada. Vou pedir os obreiros para passar com a ceia, e nós vamos adorar ao Senhor. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real o maior vilão sou eu. Na vida real o maior vilão sou eu. Eu sei que dizer não é mais difícil, que talvez a sua carne trema querendo fazer. De repente esse pensamento pecaminoso te persegue. Você até tenta se livrar dele, mas ele insiste em te perseguir. A todo momento vem aquela vontade, vem aquele desejo. Você até tenta lutar contra, mas a vontade continua, ou o desejo continua. Se você ceder a essa vontade, isso quer dizer uma coisa: que você não lutou o suficiente. Apóstolo, mas eu estou lutando, não está resolvendo. Continua lutando. Mas eu estou lutando há muito tempo contra isso. Continua lutando. Mas está difícil, eu sei. Quem disse que seria fácil? Continua lutando. Paga o preço, irmão. Olha o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? É não fazer o que eu quero, para fazer o que Ele quer. Tem situações para as quais você diz sim, que o seu sim para aquela situação é automaticamente um não para Deus. Quando você diz sim para aquela situação, você está virando as costas para Deus. Olha o que Davi vai fazer. Davi errou quando não levou em consideração tudo que Deus já havia feito por ele. E olha que não era pouca coisa não, irmão. Deus já havia feito muito por ele, muito. Deus o tirou de trás das ovelhas malhadas.
Deus honrou ele dentro da casa dele, onde os próprios irmãos o desprezavam. Deus deu a vitória a ele sobre Golias. Deus fez todo mundo ver que Davi era um escolhido. Deus colocou Davi no trono. No capítulo 8, a vitória de Davi sobre muitas nações. Quantas coisas Deus já havia feito por ele. E ele naquele momento não leva em consideração nada do que Deus havia feito. Por quê? Porque a vontade de pecar sobressaiu. A vontade de errar falou mais alto do que tudo o que Deus havia feito por ele. Sabe qual é o nosso problema? É se esquecer com muita facilidade do que Deus já fez por nós. A gente coloca tantos olhos naquilo que a gente quer que Deus ainda faça, que a gente negligencia tudo aquilo que Deus já fez. A gente não considera as coisas já feitas por Ele. É noite de reflexão. Pare e pensa de onde Deus te tirou. Pare e pensa quem era você. Quem era eu? Como estava a nossa vida antes de Deus? Em que momento da nossa vida Deus nos alcançou? Que vamos ser sinceros, irmão. Não fui eu que vim atrás de Deus, porque nem força para isso eu tinha. Foi Deus que me pegou. Que amor é esse que fez ele ir lá atrás de mim? Que amor é esse que fez ele ir atrás de você? Seja sincero, pelo menos agora. Para de mentir para si mesmo. Seja sincero agora com você mesmo. Você se escolheria? Se fosse você no lugar de Deus, você escolheria alguém como você? Você acreditaria em alguém como você? Você atrairia alguém como você? Quem sabe você descartaria. Quem sabe você faria com você o que tanta gente fez, jogou você fora. Que a gente costuma culpar as pessoas que viraram as costas para a gente lá atrás. Mas talvez seja que as pessoas não estavam mais suportando a gente. De repente ninguém suportava mais nosso jeito de ser, a nossa arrogância, a nossa altivez, os nossos erros. De repente teve gente que saiu de perto da gente, que não aguentava mais ser decepcionado por nós. Que a gente costuma culpar as pessoas que vão, mas a gente não para e pensa, por que foram também? Por que saíram de perto de mim? Irmãos, eu não me escolheria. Eu não me escolheria para estar aqui, mas Ele me escolheu. É interessante que Ele não levou em conta tudo que eu fiz para me escolher, mas Ele quer que eu leve em conta tudo que Ele fez por mim. O que Deus já fez por você? O que Deus já fez por você? Pela sua casa? Eu vejo alguns rostinhos aqui pensativos. Eu conheço a história de muita gente aqui. Tem gente que chegou aqui arrastado. Tem gente que chegou aqui quebrado, triturado, mal. Tem gente que chegou aqui pensando em morrer, desistir de tudo. E olha como está hoje. Já está diferente, tem um sorriso no face, está com a família ao lado. Tem gente que chegou aqui dizendo, acabou. Mas agora está dizendo, eu quero mais de Deus. E quem é que fez isso por você, irmão? Não fui eu não. Não fui eu. Não foram essas paredes. Foi Deus. Então quando o pecado vier bater na sua porta, lembra de Deus. Lembra do que Ele já fez. Lembra de onde Ele te colocou. Davi tinha que ter se lembrado disso. Davi tinha que ter se lembrado na hora que ele foi tirar a coroa, na hora que ele foi tirar a roupa, na hora que ele trouxe para dentro do palácio onde Deus o colocou. Davi tinha que ter levado tudo isso em consideração, mas cedeu à concupiscência da carne. O que é isso? É o desejo ardente por satisfazer a carne. Só que tem uma coisa, isso passa. Isso passa. E a sua vida com Deus vai ficar como? Como é que fica a sua vida com Deus? Como é que você vai dobrar o joelho depois e conversar com Ele depois de ter pecado tanto? Como é que vai ficar a situação? Como é que você vai ter coragem de abrir a Bíblia? Hein? Vamos escolher fazer a coisa certa nessa noite, irmão? Vamos escolher de verdade ter um ano diferente?
vamos escolher nessa noite aqui não ficar de fora de nenhuma Santa Ceia de 2018? Hein? Vamos escolher obedecer a Ele, sim ou não? Fique em pé. Vim deitar-me na glória e no pó. Oh, Senhor. Eu vi a dor que te causei. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes? Quantas vezes te crucifiquei. Os meus ossos se secaram. Eu calei a minha voz. Oh, Senhor. Minha alma se tornou em sequidão. Confessei os meus pecados, Minha maldade. e a maldade não encobri, e deixei fluir a cura e o perdão. Me arrepender. Me arrepender, eu venho. Me arrepender, eu quero. Me arrepender de tudo que pequei contra ti. Me arrepender, eu venho. Me arrepender, eu quero. Me arrepender de tudo que pequei contra ti, Shabashim. Senhor. Vamos trazer essa reflexão para uma outra área. Talvez a sua carne não queira pedir perdão àquela pessoa. Você vai fazer o que a sua carne está mandando ou vai fazer o que Deus quer que você faça? Que Deus quer que você peça perdão. Deus quer que você libere perdão. Mas a sua carne não quer. O seu coração não quer. Mas e aí? Você não vai pedir perdão, não vai perdoar. Ou seja, você vai descartar tudo que Deus já fez por você? Você vai desprezar tudo que Deus já fez por você? Só para satisfazer a sua carne, que não quer pedir perdão, que não quer liberar o perdão? Ou será que você vai enfrentar essa carne hoje? Vai sacrificar essa carne e vai pedir perdão sim? Vai liberar perdão sim? O que você escolhe, irmão? Fazer o que Deus quer ou fazer o que a sua carne está mandando? Deixa eu falar uma coisa também para aqueles que dizem assim, ó, fulano errou. Será possível que o apóstolo não está vendo isso não? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando as pessoas estão decididas a errar, elas não respeitam nem a Deus, que dirá a mim. Nem Deus as pessoas respeitam quando decidem pecar, que dirá a mim. Então para de olhar para o pecado do outro e olha para o seu, que é língua grande, que está tomando conta da vida do outro. Mata essa carne, sacrifica essa carne e vem viver para a glória de Deus. Decida ter um ano diferente. É a primeira Santa Ceia do ano 2018. A decisão é nossa. Apresenta o pão ao Senhor. Senhor, gratidão. A gente vira um ano e gratidão continua sendo a palavra de ordem. Gratidão. Nós não queremos nos esquecer, meu Pai, de nada que o Senhor fez por nós. Nós não queremos, Senhor, desprezar nada que o Senhor fez por nós. Por favor, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a enxergar até mesmo aquilo que ainda não enxergamos e que o Senhor fez. Nós não queremos falhar com o Senhor. Não queremos errar com o Senhor. Não queremos ser filhos ingratos, não, Senhor. Meu Pai, que a ingratidão não faça parte dos nossos dias. Pelo contrário, nós queremos te agradecer a todo instante. Inclusive nessa hora, pelo pão que erguemos, que representa o corpo do nosso Cristo, que foi entregue por nós.
transpassado por nós, como diz as Escrituras, moído por nós. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão é alimento, Pai, é o que traz força, a força que me coloca de pé. Então nos dê força agora para vencer o nosso eu, para vencer a nossa carne, para não ceder às nossas vontades. Dê força a essa pessoa agora, meu Pai, que já estava pensando em pecar. Dê força agora, meu Senhor, para nunca mais colocar aquele cigarro na boca, aquela bebida diante de si, para nunca mais usar aquela droga, para nunca mais, Senhor, tocar no que não é dele. Dê força agora, meu Pai, para andar em santidade. Faça isso através dessa ceia, Pai, em nome de Jesus. Pode comer do pão. Apresenta o cálice ao Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor por esse sangue precioso que foi derramado. Não podemos nos esquecer disso não, Pai. Se atentarmos para isso na hora em que o mundo estiver querendo que a gente peque, se a gente lembrar do sangue que foi derramado por nós, a gente vai resistir. A gente vai dizer: eu tenho uma aliança com Cristo e ela é eterna. A gente vai poder olhar para a situação e dizer: Jesus chegou primeiro, já sou dele. Obrigado pelo precioso sangue, Senhor. Levantando esse cálice, nós afirmamos que vamos permanecer nessa aliança para sempre, em nome de Jesus. Pode beber do cálice. Acenda as luzes para mim. Acenda as luzes para mim. Eu gosto de olhar para pessoas que decidiram vencer. Eu gosto disso. Olhar para pessoas que decidiram vencer me motiva a vencer também. Eu estou diante de pessoas que decidiram fazer a coisa certa. Estou diante de pessoas que vão marchar sobre essa cidade dizendo: eu não me vendo, eu não me corrompo. Jesus chegou primeiro, eu já sou dele. Eu não posso pertencer ao pecado, porque eu já tenho dono, eu sou de Jesus. Você decidiu viver para a glória de Deus. Esse ano vai ser o melhor ano da sua história até aqui. Acontecerão coisas que deixarão você de queixo caído, e serão sinais de que Deus honra aquele que decide viver para a glória dele. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, pelo banquete que nos foi proporcionado, pela palavra do Senhor que veio para nos apontar um caminho de correção. Obrigado, eterno, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amorado apiazaque do nosso Deus, a comunhão, a consolação e a unção do Espírito Santo seja com toda a igreja diga: aplauda ao Rei. Olha aqui para mim. Deixa eu só dar um recado que eu já estava esquecendo. Tem alguns irmãos dizendo assim: apóstolo, eu preciso fazer um gabinete. Querido, ainda bem que você entende o momento que a gente está vivendo.
A gente está com um projeto em Farol, a gente está cuidando agora já também do retiro. Então, não há tempo na agenda para eu estar fazendo gabinete agora. Eu só estou atendendo emergências de fato, emergências mesmo, tá bom? Emergência eu estou atendendo, mas ficar aqui atendendo no gabinete, não estou em condições disso. Estamos agindo muitas coisas lá fora. Que bom que você entende isso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.